Aqui vai ficar assim. Como é colorido. Acostumem-se com esse cenário. Ficou bonitinho, né? Uhum. Eu ia deixar tipo numa mais aproximado, só que não pegava tanta cor. Eu acho que pegou o verde, pegou o azul, a madeirinha. Turma, nós estamos aqui em casa. Já tá gravando? Já tá gravando. Bom Nós dia. estamos aqui, bom dia. A gente está aqui em casa, né? Nós vamos começar a produzir mais conteúdo aqui pro YouTube. A gente já produz bastante pro Instagram, né? Consequentemente também pro TikTok, que eu acabo repostando para lá, só que são conteúdos mais curtos. Aqui dá pra gente desenvolver um pouco melhor, né? E talvez você assistir aí na sua casa, assistir na sua TV, né? Às vezes com a sua família, com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu namorado, com a sua namorada. E acredito que vai ser muito bênção pra você. E pra esse vídeo aqui, eu acho que a gente podia falar sobre o que a gente falou no de ontem, lá no, né, lá no Instagram, só que aqui a gente pode talvez explorar um pouco mais. O que a gente falou mesmo? Nossa, eu nem lembro. Não, a gente... é porque é o seguinte, a gente participou, você que me acompanha, ou você tá chegando aqui de paraquedas, eu faço parte dos Legendários, tá? Antes que você pergunte, não tenho nenhum envolvimento comercial com os Legendários. Não sou da organização, né? Sou apenas alguém que serve ali porque acredita no propósito, porque transformou minha vida e eu utilizo essa ferramenta para abençoar outras pessoas. Então eu participo bastante dos Legendários. E aí nós fizemos nesse fim de semana o Top 850 aqui em Goiás. E normalmente quando a gente leva esses homens para os Legendários, eles sofrem um impacto muito grande ali, né? Impacto emocional, impacto espiritual, impacto familiar. Só que aí na sequência dos próximos dias, o fogo ali da montanha, aquela intensidade do que eles viveram, meio que vai Esfriando. E às vezes a esposa, elas criam uma expectativa muito grande também do que vai acontecer, né? Pra vocês terem uma ideia, os maiores propagadores do Legendário são as esposas. Por quê? Porque o cara vai, aí ele volta mudado, aí a amiga conversa com a outra, fala, meu marido virou homem. Ele era muito moleque, ele era menino, ele era cada um com seus defeitos, né? Ele não assumia responsabilidades, ou senão ele me pediu em casamento, né? Coisas nesse sentido. E aí a outra fica, nossa, eu quero, é um milagre. Também né? preciso disso. Preciso do milagre, desse milagre na minha casa. E aí elas colocam tanta expectativa que esperam um cara perfeito na volta. E deixa eu te falar, perfeito é só Jesus, Maria. Só Jesus. Só Jesus. Então assim, não vai chegar um cara perfeito, mas vai chegar um cara que entendeu algumas coisas e ele precisa de ajuda nessa caminhada. Porque a montanha, ela é um evento. E ninguém vive só de evento. O cara tem que ser legendário em casa. Você que é legendário e está aqui me assistindo, ele tem que ser legendário no dia a dia. E para isso ele vai precisar de ajuda da esposa, que é a sua maior ajudadora, tá? E você, esposa, vocês são os maiores ajudadores um do outro. Mas você vai precisar também, cara, de outros legendários, de outras pessoas de Deus, tá? Eu falo legendários, mas assim, homens de Deus para caminhar ao seu lado, para que vocês consigam continuar trilhando esse caminho. E não tem, assim, às vezes as pessoas falam assim, nossa, onde que tem legendários? Ah, não tem na minha cidade, e agora? Eu preciso de ajuda. Lembre-se que Cristo, ele não criou o Legendários, ele criou vários movimentos. Deus está em vários movimentos, está na igreja. Então, assim, se você não mora numa cidade que tem o Legendários, mas você vai no Legendários, viaja, vai no evento, quando você voltar, você não está sozinho. Existem homens de Deus preparados para você. Você precisa só se abrir, ir numa igreja, sentir a presença de Deus, se vincular ali, servir. Ir numa igreja não quer dizer que você vai numa igreja e ela vai ser perfeita, que ela vai ser... Nossa, essa igreja é um pedaço do céu na terra para sempre e tal. Não, dentro da igreja a gente passa decepções, a gente se amola, né? A gente fala, o irmão lixa, você vai ser lixa na vida de alguém, a pessoa vai ser lixa na sua vida. Você vai conviver com o irmão, você vai orar com ele tem um problema, ele vai se abrir para você, você vai servir em oração junto com ele. A palavra de Deus diz que nós somos... Ele vai ser a mesma coisa. A palavra de Deus diz que nós somos pedras que se encaixam na formação do corpo de Cristo. Então, quando você coloca uma pedra junto com a outra, você tem um formato, a outra pedra tem outro. Vocês vão se desgastando até encaixar.
Por isso que a igreja é um lugar de tratamento. Tem gente que fala, ah, mas meu irmão me decepcionou e eu nunca mais fui na igreja. Meu irmão, você não entendeu o propósito. Você não conhece Jesus, né? É Porque justamente pra Jesus, isso. ele vai te pedir o quê? Perdão. Ele vai pedir que você perdoe, que você ande lado a lado com outro irmão. Porque, na verdade, os irmãos não são fáceis todo dia. E você não é fácil todo dia. Pra você entender uma coisa, pra você aprender a perdoar, alguém tem que te magoar. Ou seja, o próprio Deus vai permitir situações Você entendeu? assim, porque senão você não cresce. Pra você aprender a abençoar alguém que te traiu, tem que existir a pessoa que te traiu. E quem te trai normalmente é a pessoa que tá próxima a você. Não é um desconhecido qualquer. Ah, o desconhecido me traiu. Daí, você nem tinha compromisso com isso. A gente fala, São pessoas de dentro. é a célula boa, a célula que funciona, no caso é um grupo de oração que funciona, é quando tem um irmão folgado, quando tem uma discussão, quando tem opiniões diferentes. Até barraco na nossa célula já teve, foi ótimo, todo mundo se perdoou e é amigo pra sempre. Deixa eu te falar, se não tem nenhum irmão folgado na sua célula, eu sinto te dizer, mano, É errado. não, é ele. Ah, você que é o folgado. Você que é o folgado, mano. Você tá entendendo? Se não tem nenhum irmão insuportável, provavelmente é você o insuportável. Só que você não consegue perceber isso. A gente dificilmente consegue perceber. Mas não é. Tipo assim, é porque tem que ter. Faz parte. Isso é ser gente, é ser ser humano. E olha só, se você não se vincular, você não melhora, mano. Você não tem oportunidade. Deus, ele quer o tempo inteiro oportunidades pra te transformar, pra te moldar. Você vê o irmão, por exemplo, alguém que tem um ego muito grande, você começa a pensar, nossa, aquela pessoa é gente boa, mas ela tem esse defeito. É Guda. Aí você pensa assim, e eu tenho quais defeitos? Tá vendo? Até o ego dela tá te ajudando a você se mudar. Eu sou humilde demais, não é defeito. Aí você fala assim, uai, será que ele que tem um ego muito grande e eu sou humilde demais? Ou será que eu tô achando demais coisas sobre a vida dela e eu não tô arrancando a trave do meu olho, né? Tô querendo tirar o cisco do olho do irmão e não tô arrancando a trave do meu olho. Peraí, deixa eu só fazer um ajuste no seu microfone, porque eu acho que pode estar o cabelo batendo ali, pode dar alguma interferênciazinha. Então, assim, a gente já teve experiências muito boas com a igreja. Igreja é andar junto, é uma vida. Não quer dizer que você vai entrar em um mês e seus problemas se acabaram. Como antigamente os programas falavam, seus problemas se acabaram. Não é a igreja Tabajara. Não é organizações Tabajara. É para sempre. É uma escolha de vida, é um modo de viver. Você entra na igreja, você permanece e você continua. E você se alimenta daquela. E cuidado, tipo assim, de ficar se alimentando de vários lugares. Tenha sabedoria, porque você só cresce se você estiver andando continuamente junto com aquele grupo, junto com aquele pastor, junto com aquela palavra, porque aí você consegue subir de degrau em revelação. Você tem que ter lodo, mano. Pedra que rola demais não cria lodo. Você tem que ter... O que é o lodo? É criar características daquele lugar. Você tem que criar raízes. Então o pós-legendário não é assim, nossa, foi um evento maravilhoso e vai resolver minha vida para sempre. Eu preciso continuar em Cristo, continuar em experiência com Deus. E aí, não adianta você vai no Legendários numa igreja, num grupo, recebe. Aí mês que vem você vai num curso cristão sobre outra coisa de outra igreja. Aí no outro mês você vai num outro grupo. Não, isso não é ser igreja. Ser igreja é o dia a dia. É o irmão do seu lado falar, ó, eu tô com problema no casamento, ora por mim, você ora por ele. É dar tempo de criar intimidade. É entrar nos processos de uma igreja. Na nossa igreja, a pastora fala, quando os problemas vêm, lembra a pessoa que quem vai resolver não vai ser você, vai ser Cristo. Ou seja, não é que seu irmão vai pegar a sua luta e resolver por você. Não crie essa expectativa. Mas vai ser Cristo vendo você se doar pelo outro. Andar junto. Não espere estar bem para ajudar na igreja. Não espere estar curado para estar na igreja. E não espere uma igreja curada. Espero uma igreja formada por pessoas com fragilidades e defeitos que vão trabalhar junto com você para você vença e eles vençam junto, né? É isso. É uma caminhada contínua e é uma bênção. Nem todo dia vai ser alegria. Vai ter dia que você vai falar, não aguenta a cara desses irmãos. Mas vai ter dia que você vai falar assim, nossa, eu estou aqui por causa deles. Eu nunca pensei isso dos irmãos, tá? Eu já pensei. Mas vai ter dias que você vai ter revelação de Deus e vai falar assim, eu só estou aqui por causa deles.
Eu tenho irmãs, eu tenho irmãos na cela que talvez a convivência dia a dia, talvez eles não gostavam tanto de mim, nem eu gostava tanto deles. E houveram momentos de lixar mesmo. Que hoje eu vejo na igreja, quando eu os vejo, porque já não andam mais juntos, por causa de multiplicação e crescimento da igreja, que eu começo a querer chorar, porque eu tenho a certeza no meu coração que eles são família para mim pro resto da vida. E que na eternidade, com Cristo, eu vou estar junto com eles. E que eu tenho muitas conquistas graças a eles. Graças a essa igreja, graças ao estar. Nós estamos há 13 anos na mesma igreja. E Deus nunca nos moveu para outra igreja. Mesmo a gente enxergando verdade em várias outras igrejas, em vários outros pastores, em vários outros grupos e gostando de conviver com várias outras pessoas, Deus nos plantou nessa igreja, nos salvou nela, nos curou nela e a gente tem permanecido lá. E o permanecer, até quando eu achava, nossa, não estou achando tão legal essas palavras ultimamente, vou permanecer. Todas essas escolhas de vou permanecer, Deus nos honrou. E Deus honra o coração que fala assim, não, eu quero então essa experiência, eu quero realmente servir na igreja, eu quero aguentar meu ego, desligar os microfones na minha cabeça que dizem, eu acho que isso aí não tá certo, eu acho que podia ser diferente. E escolher viver a igreja, sabe? Ah, e pra você saber, nós somos da videira, tá? Ah, eu tenho que pegar É o remédio? Pode ir lá. Eu continuo. O pessoal tá fazendo uma entrega aqui, a Vanessa vai ali pagar. Eu vou continuar, ela já ela volta. E o que a gente estava falando sobre a questão de voltar do Legendários? Ixi, o cartão tá aqui. Hã? O cartão tá nesse. O cartão? Pode tirar daí. Vou desligar? Pode desligar. Só me dá o seu microfone, porque senão você vai. Tudo que você falar lá, falar lá com o motoboy vai sair aqui. Então, quando a gente volta do Legendários, você, esposa, você vai precisar de ser muito sábia. O que é uma esposa sábia? Você vai ter que entender que ele é um homem em processo. Ele é um homem que precisa de ser ajudado nessa caminhada agora. Ele não vai voltar um Superman. Ele vai voltar com algumas direções melhores. Ele vai voltar com clareza de para onde ele tem que ir. Só que o caminho para lá é junto, é trilhando junto. Então, o que você vai ter que ser sábio agora? Você vai ter que entender que ele vai estar um pouco mais sensível nesses próximos dias. Porque, acredite, ele vai estar abrindo mão de muita coisa. Ele vai estar abrindo mão, às vezes, de amizades, de ambientes. Ele vai estar abrindo mão de muitas coisas que faziam parte da vida dele, mas ele sabe que não dá para continuar junto. Então isso vai causar, de certa forma, um vazio. Quando eu voltei do Legendários, eu fui em novembro do ano passado. Tá completando um ano agora. E aí, quando eu voltei, eu fiquei 3 meses em depressão. Por quê? Porque eu tive que mudar todas as minhas amizades praticamente. Não vou dizer 100%, mas 99% das minhas amizades. Por quê? Porque as amizades que eu tinha, elas iam me puxar de volta pro ambiente que eu tinha. Eu tive que vender uma empresa milionária. Eu abri mão de muita grana, gente. Vocês não estão entendendo do tanto de dinheiro que eu abri mão. Tô falando de muitos milhões. E eu não tenho condição disso, não. Foi realmente um sacrifício. Por quê? Porque eu sabia que naquele ambiente eu ia voltar pro mesmo comportamento. Então eu tive que abrir mão de tudo isso. As minhas redes sociais eu tive que mudar totalmente o comportamento. Eu estava acostumado com muita gente falando comigo o tempo inteiro, né? Então aí de repente corta 100%, porque eu precisava de transparência na minha casa, né? Corrigir várias posturas. Então isso foi pesado para mim. Então talvez o seu marido e você tá achando ele esquisito agora, mas é porque ele tá nesse processo de desintoxicação. Ele tá fazendo um detox na vida dele. E esse detox é doído. Ele vai ter que matar partes da personalidade dele que ele criou. O cara que às vezes estava vivendo uma vida dupla, uma pessoa que já tinha saído de casa, entenda, ele vai ter que matar uma personalidade que ele criou ali fora. Então isso é tudo dolorido, ele vai passar de certa forma por um luto, tá? Então você vai ter que ser sábia nesse momento, ter paciência com ele. Você vai precisar agora cooperar com seu esposo no sentido... Estamos aqui, meu bem. Alguém falou, meu marido voltou pro Legendários e ele não fala nada. Eu falei, faz quantos dias? Porque o Ricardo deve ter ficado 1 mês calado. Não, eu tava falando pra eles, eu fiquei uns 3 meses ruim. Não calado, mas eu fiquei uns 3 meses ruim. Mas 1 mês quase que calado o tempo todo dentro de casa com a cara séria de passivo, assim, tipo, como se tivesse anestesiado. Eu falei, Ricardo, o que aconteceu? Tá tudo bem? Tá.
Tava processando as coisas dentro da cabeça. Tava né? processando. Então, assim, eu tava falando pra eles aqui sobre a questão da sabedoria que a mulher tem que ter quando o cara volta, né? Que às vezes ele tá abrindo mão de muita coisa. O que você acha mais que a mulher precisa fazer quando o marido volta do Legendários? Ter paciência, porque. E orar. Porque qualquer movimento seu vai ter uma resposta. Se você pressiona o marido que voltou do Legendários, joga na cara dele coisas que ele fazia antes e fala: você não mudou, você mudou dessa vez mesmo. Se você planta esse tipo de palavra, você não vai ter o fruto que você quer. Você quer o fruto de transformação, você quer um fruto eterno, né? Você quer uma coisa, uma mudança para valer. Então, plante essa mudança apoiando, dando espaço para ele processar essas coisas, dando espaço para ele tomar decisões, porque algumas decisões, inclusive, vão doer em você também, porque a família, ela sofre junto em tudo. Se o marido tem uma decisão errada financeira, a família sofre junto. Se o marido tem decisões erradas com relação a qualquer área, a família está junto. Então, escolha abrir mão e deixar ele ser o cabeça na decisão na tomada dessas decisões, esperar o tempo que ele vai te contar os motivos de algumas decisões, sofra danos financeiros, aceite sofrer danos financeiros, porque seu casamento é mais importante do que dinheiro. E acredite, esse dano Mudanças de financeiro ele é carreira, momentâneo, tá? possam ser necessárias mudanças de carreira, pode ser necessária mudança de trabalho, pode ser necessário mudança de casa. Aceite e escolha acreditar que Deus tem o controle dessa situação. Se foi lá no Legendário, se foi numa experiência com Deus, que essas decisões estão sendo plantadas, estão sendo tomadas, então confia que Deus vai te honrar, Deus vai guardar sua casa. E assim, não ter por um tempo uma vida de luxo, sei lá, abrir mão de alguma coisa por um tempo, Deus vai te restituir muito mais depois. Com certeza. Então só espere e veja o trabalhar de Deus, porque o trabalhar de Deus nem sempre vai ser da noite para o dia e nem sempre vai ser claro. Totalmente. Deus não tem... Ele tem um compromisso com você de amor, mas ele não tem um compromisso com você de transparência. Deus. Ele não vai te contar tudo. Porque senão não tem espaço para fé. É verdade. Então espere em Nossa, Deus. isso foi interessante. Porque Deus, ele não vai te contar tudo, ele vai te contar o Ele necessário. tem um compromisso de fidelidade, mas ele não vai te contar tudo. A transparência é você e o marido tem que ter. Isso é 100%. Agora, Deus não é transparente com a gente, é os míseros seres humanos. Ele é Deus. Ele não pode contar tudo para nós. A gente nem daria conta de saber de tudo. Por isso que Deus conta o necessário. A Bíblia fala que se tudo que Jesus fez na terra estivessem nos livros, não caberiam nas bibliotecas do mundo inteiro. Não teriam livros suficientes para contar. Então, se na Bíblia foram escolhidos o que chegou a você, também vai ser em oração escolhido o que vai chegar de revelação a você. Então a palavra ela vai se revelando à medida que você vai crescendo também. Nossa, mas você é muito sábio. Obrigado. Então a palavra ela vai sendo revelada aos processos, aos poucos, né? À medida que você vai crescendo, Deus vai te contando mais, vai te permitindo entender mais. E quantas coisas a gente vê assim com clareza, que quando a gente era pequenininho na fé e tinha começado e foi salvo, Deus permitiu tantas infantilidades nossas, tanta... Igual a célula é um lugar de crescimento, vão ter bebezinhos, vão ter adultos, né? A igreja, eu vou usar a célula porque é a nossa forma de igreja, né? Mas tem grupos, né? Outras igrejas têm outros nomes, QG, alguma coisa assim. É um processo. QG e aí que vende pastel. vai ter crianças e vai ter adultos espirituais. E a Bíblia fala sobre isso também, que existem crianças e adultos espirituais. Quem chegou, acabou de chegar, provavelmente ele tem uma revelação bem menor do que uma pessoa que está há 10 anos lutando com Deus. Paulo né? chama isso de neófitos, né? Andando Pessoas que com nasceram do espírito muito recente. São imaturos mesmo. Então, se submeta também dentro da igreja a pensar, realmente, se eu sou nova na fé, ou se eu já estou caminhando aqui, mas eu não desenvolvi muita coisa ainda, quem já está na minha frente, o que ele pode me ensinar, o que ele pode me dizer. E se submeta no sentido de olhar às vezes e falar assim, aquele conselho que aquele pastor está me dando, eu não concordo 100%. Mas eu sou um bebê na fé, então eu acho que eu vou ouvir. Mais para frente eu devo entender o porquê.
Quantas vezes foi necessário para mim, porque às vezes a minha cabeça funciona como empresa. Eu trabalhei muito tempo no escritório de projetos, em equipe. Eu adorava trabalhar lá em equipe. Então, assim, tinha pessoas acima e abaixo de mim, e a gente dividia um grande projeto, cada um tinha a sua função e tinha as opiniões. E aí, quando eu entrei para a igreja, sem querer, né, a gente leva as nossas experiências, né, de profissão, de família, de tudo. Todas as nossas experiências vão junto com a gente. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, você deveria fazer assim, assim, assim. Aí eu ficava pensando assim, eu acho que não. Ficava julgando as orientações. Eu acho que poderia ser melhor assim, o assado. Aí eu penso, isso aí é um espírito de rebeldia meu, porque eu sou a criança. Nessa casa aqui, nessa igreja, eu que sou a criança. Então, você legendário, esposa de legendário, chegou, é novo na fé, está chegando na igreja, se submeta, ouça, a não ser que sejam coisas esdrúxulas, aí você desconfia, não, isso aqui está errado. Claro, né? É verdade. Sempre passando pelo filtro da palavra. Se alguém estiver saindo, a Bíblia vai sempre te dar uma coisa. Por isso que é importante que você leia. Leia tá sozinho. Vendo? Você vai criar um hábito de ler a palavra. Por quê? Porque se alguém começar a falar coisas distantes demais da palavra, você vai saber identificar. Você vai saber identificar. Nesses lugares eu não aconselho que você esteja, tá? Por quê? Porque existe, infelizmente, muitas confusões no nosso meio, tá? Então use o filtro da palavra. Ela vai te dar clareza daquilo ali, Deus vai falar isso no seu coração, mas você tem que se alimentar. Você tem que criar esse hábito. Você vai precisar de criar muitos novos hábitos agora que você voltou da montanha. Um deles é esse alimento da palavra. Lembra o que aconteceu lá na montanha, mano? Você só tinha um recurso. Você só tinha como olhar para Deus. Chegou um momento ali que você não tinha recurso para mais nada. Você só tinha a Deus para clamar. Você vai ter que fazer isso no seu dia a dia. Você vai ter que entender que na sua vida, no seu dia a dia, nos seus problemas no trabalho, no seu problema no casamento, o seu recurso, o primeiro, sempre vai ter que ser Deus. Assim como você aprendeu lá na montanha. A montanha, na verdade, ela é simbólica. Tudo ali foi símbolos. A forma que a gente conduz vocês ali é tudo símbolo, né? Para você aplicar na sua vida aqui. Por isso que a gente fica lá, a família não se abandona. Busca o legendário número 1, Jesus Cristo. Então, assim, tudo é simbólico para você aplicar na sua vida de cá. E você que acabou de voltar, entenda. Lembra que eu falei para você que você vai ter que abrir mão de muitos lugares, muitas amizades? Porque, deixa eu te falar algo, por mais intenso que você esteja, e por mais que você ache que você está cheio do Espírito Santo, e acredita até que esteja mesmo, só que você não vai vencer o ambiente. Se você voltar para o mesmo ambiente, você vai voltar para as velhas práticas, você vai ter que mudar suas amizades, e não é só abandonar aquelas, você vai ter que construir novas, você vai ter que caminhar com gente certa. Tem irmãos meus que participaram do Legendários, e aí tiveram muitos frutos por um tempo, e aí de repente começaram a voltar para os problemas, me manda mensagem, Ricardo, eu tô voltando para os mesmos problemas, liga chorando às vezes. É até bom estar ligando para mim, sinal que tá querendo caminhar junto. Só que aí eu pergunto, como foi isso aí? Você mudou de ambiente? Você se conectou com os outros irmãos? Não, não conectei. Presa fácil. Na savana, quando você tem lá os animais, qual que o leão ataca? O que está saindo do bando, né? O que está na beiradinha. O leão vem e assusta todo o grupo. Os que ficam para trás são os que são atacados. Normalmente, quem é que fica para trás? Os doentes, os filhotes. Os doentes, os filhotes, os mais frágeis. Olha só, você é filhote, mano. Se você acabou de ter uma experiência com Deus, você é filhote. Ou seja, gruda na sua manada. O cão vai querer ir em você. Você que está doente, qual que é uma grande reação das pessoas que estão passando por problemas, por pecados graves, por problemas dentro da igreja? O que ele faz? Ficar sozinho, trancado ele no se quarto. isola, mano. Você entendeu? Você tá caindo na técnica lá do leão da savana. Na hora que você tá se sentindo doente, é a hora de você grudar em outras pessoas, porque senão você vai ser devorado, mano. Então, seja por isso, humilde, né? Seja humilde. Porque e é doído, tá? O ser humilde é dolorido. Querer andar sozinho é um reflexo do ego. Não, eu sou forte. Eu já entendi tudo, eu dou conta. E depois o tombo dói muito mais. E aí a pessoa fica assim, nossa, não tem mais jeito pra mim. Pois é, se submeta, seja humilde. Amém. Eu preciso de ajuda, eu preciso andar em grupo, eu sou fraco sozinho. Mas não é que você é fraco sozinho, todo ser humano é fraco sozinho. Deus criou a gente para se ajudar. Em Babel, Deus fala uma coisa muito interessante. Quando eles estavam construindo a torre, ele fala, porque eles têm uma só mentalidade, um só propósito, eles vão conseguir qualquer coisa. Olha só, o ser humano junto, ele tem muito poder.
Junto em Deus, ele tem muito mais poder do que junto só pelo pecado, pelo ego e tudo mais, né? Então, aquilo ali está mostrando uma crítica, mas lembre que a Bíblia todinha nos ensina. Então, o que ele nos ensina também? Que juntos, como igreja, nós somos muito mais fortes. Amém. E aí temos outros versículos para completar isso. Se 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio deles, ou seja, Jesus está junto. Onde ligar na terra será ligado no céu. Quer dizer que a oração do grupo, a oração da igreja, a oração do casal, da família, do casal, tem poder. Deus está ouvindo, Deus está atento aos nossos ouvidos. Está atento ao nosso falar, né? Está com ouvidos atentos ao nosso falar. E também tem uma outra passagem na Bíblia que fala que Agar, num momento de muita dificuldade, ela orou a Deus e pediu: Deus, o Senhor que me vê, me ajude. E aí o Deus que vê ajudou ela. Ou seja, Deus te vê nas tribulações. E se você orar a Deus nessa hora, falar: Deus, eu sei que o Senhor me vê, sabe o que está acontecendo comigo. Você pode orar com essa fé. Deus não está, tipo assim, nossa, como é que é a vida do Ricardo? Eu vi no capítulo anterior ali, eu vi uns flashes ali de que ele estava meio fraco, ele teve uma doencinha. Não, Deus vê por dentro, por fora, completamente. Ele não perde os pedacinhos, igual a gente que assiste uma série, mais ou menos. Ele sabe tudo sobre você, ele te vê e te escuta. Então, ore com fé, abra a boca e ore com fé. Busque o lugar, busque orientação até de Deus para achar o lugar. No caso, eu tenho uma experiência sobre achar a igreja que aconteceu com a minha avó. Ela tinha 80 e poucos anos de idade e ela ainda não conhecia Deus. Só que ela vendo os netos e tudo mais, ela começou a se sentir um pouco confrontada. E ela foi uma senhora que teve uma vida inteira de sacrifício pelos outros. Ela era uma pessoa muito boa. Mas sem conhecer Jesus, o fim de toda pessoa, até a muito boa, infelizmente, se não aceitou Jesus, a gente sabe o que acontece, né? E aí o que aconteceu? Um dia ela teve um sonho. E no sonho, falou para ela sair de onde ela estava. Deus falou para ela sair de onde ela estava e procurar uma igreja. E a igreja que Deus deu para ela no sonho era a igreja de Cristo. Ela ouviu o nome da igreja no sonho. E aí ela foi e tentou vários outros lugares e tal. Ela acordou e ela pensou assim, Deus me mandou ir para uma igreja. E ela saiu procurando essa igreja. E um dia ela aceitou, porque ela achou uma igreja pequena, só que era de jovens. E o nome da igreja era Igreja de Cristo. E ela entrou lá com 84 anos de idade, nessa igreja que todo mundo tinha 20 anos de idade, mais ou menos, numa cidade interior. E ela teve uma experiência com Deus lá. E foi impactante para ela. Em um ano, ela começou a fazer vigília, a orar, a jejuar, a sentir a presença de Deus, a chorar, a entender que ela precisava ser salva, mesmo ela tendo tido uma vida boa, de uma pessoa boa. Ela teve abrigo, ela teve pensão para jovens, para estudar, ela ajudou muita gente. Mesmo assim, ela entendeu que ela precisava de Jesus. E ela foi salva. E em um ano ela faleceu. E ela foi salva. Deus sabia, Deus se revelou a ela e ainda mostrou aonde ela devia estar. Então lembre-se disso. Deus não é distante ao ponto de que você vai ter que sair batendo na porta das igrejas aí, pensando, meu Deus, será que é essa? Será que é essa? Será que é essa? Não, ora, fala, Deus me direciona, me mostra, me dá um sinal, me mostra qual igreja eu devo ir. Confia que Deus vai te direcionar. Confia que Deus vai ouvir sua oração. Confia que enquanto ainda você não tem irmãos ainda para andar junto com você na fé, que a sua oração também tem poder. Amém. Que a oração da sua casa tem poder. E quando você conseguir, o mais rápido possível, encontrar uma igreja, confie que apesar de ver, às vezes, defeitos nas pessoas, Deus está nisso. Deus Amém. está na igreja. Ele deixou a igreja para ser proteção para nós, para ser o caminho do crescimento para o cristão. Ande junto com a igreja. Se valia a pena morrer, ser comido por um leão, para estar na igreja em Cristo, porque houveram perseguições horrorosas aos cristãos. Você acha que alguém daria sua própria vida por uma coisa boba, por um grupinho, por um clube social? Não, é porque tem um poder imenso na igreja. Nem o inimigo teria tanto trabalho de atacar a igreja se não fosse poderoso, se não fosse algo que abala o inimigo. Então, vincule a uma igreja, porque sozinho você é fraco. Você é ser humano. Não é homem, não é mulher, é ser humano. A gente já falou muita coisa, talvez eu vou ter que cortar o vídeo já.
Mas antes da gente concluir, fala da importância da mulher criar network pro esposo. Ah, outra coisa que a gente tava falando, a gente falou em outros vídeos, sobre o xadrez. Você, esposa, ela não é chamada a ser o cabeça. Na verdade, na Bíblia fala que é pra gente se submeter. Só que esse submeter não é um submeter passivo. Você quer que seu esposo se aproxime de Deus. Você está vendo que ele não está querendo. Lembra das técnicas de persuasão que a gente às vezes usa no trabalho, às vezes a gente usa na vida secular, né? Você usa psicologia com seus filhos. Então use psicologia com seus esposos. Chegar e falar, faça isso, você nunca faz, não vai ter efeito. Mas se você planejar de forma sábia para um bem maior, isso Deus mesmo te apoia. Então, haja com seu esposo como uma peça de xadrez. Ele precisa se vincular com outros homens, ele precisa escolher uma igreja. Eu vou ser um empecilho e falar, não, eu não gosto daquela igreja, não tem nenhuma irmã que eu gosto lá. Ou você vai falar assim, não, se lá, graças a Deus, ele encontrou homens com quem ele vincula, eu vou me vincular lá, aconteça o que acontecer, vai dar certo. Eu vou apoiar, eu vou seguir. Siga o seu esposo, incentive, gere almoços, gere grupos, gere circunstâncias para ele estar com homens de Deus. Escolha quem vai ser os amigos dos seus filhos, escolha quem vai ser os amigos do seu marido. Eu não estou falando para você ser um achado, falar, para de andar com aquele cara ali que eu não gosto dele. Não, você vai fazer o quê? Você vai ter sabedoria, como no jogo de xadrez. Se eu movo esse peão, quais os resultados que eu vou ter quando eu mexer essa peça? Ah, vão ser esse. Vai ser briga? Vai ser... Não é isso que eu quero? Então eu não vou mover. Ah, se eu mexer essa outra peça, o que eu vou conseguir lá na frente? Ah, se eu mexer aquela peça mais essa, vou conseguir lá na frente que o meu esposo se vincule na igreja. Ah, então dentro do meu plano é isso que eu quero? Então é isso que eu vou mexer. Tenha sabedoria nas suas atitudes, no seu agir, no seu falar. Porque você tem esse poder. Deus te deu capacidade, inteligência para poder criar o ambiente. Para você edificar seu lar. E é isso que eu creio que Deus estava querendo dizer. Quando você submete ao seu marido, crendo que Deus é o cabeça dele, tem uma organização. Mas, ao mesmo tempo, em outros versículos, Deus fala que você tem o poder, mulher, de edificar a casa. Então, ele está te dando a brecha, está te dando a dica, né? Então, como que você vai edificar a casa? Você vai deixar que seus filhos estudem em qualquer lugar, relacionem com qualquer pessoa, que eles que têm menos visão sobre as situações escolham os próprios caminhos? Não. Fala que você tem que mostrar o caminho certo para o seu filho. Então, como é que você vai fazer? Vou marcar mais comunhões, vou marcar mais festinhas com crianças que eu sei que tem pais que caminham com o Senhor, que tem um perfil que eu quero que o meu filho ande, que eu quero esse tipo de amizade. Vou inserir meu filho num grupo de jovens, vou inserir meu marido num grupo de homens que servem ao Senhor. Então, articula com sabedoria. Você vai ser honrado, Deus vai te dar as direções para enxergar à frente. Enxergar quem é o povo que o Senhor quer que você ande. Amém. Amém? Tem mais alguma coisa? Acho que para esse vídeo já foi muita coisa, né? Você tem que... Senão eles vão ter má digestão. Eles não vão conseguir consumir tanta coisa assim. Fica conectado aqui no nosso canal. Compartilha esse vídeo com mais gente. Nós vamos trazer conteúdos mais longos e mais específicos aqui para vocês, tá? E tudo que nós falarmos aqui, faça aquele mesmo filtro. Não é porque eu tô falando que é tudo certo, não, tá? Sempre ouça do Espírito Santo e tenha a palavra como filtro. Porque pode ser que eu fale bobeira alguma vez ou outra. Eu sou ser humano. Pode ser não, com certeza vai haver momentos. Então, como a palavra diz, provai todas as coisas, retém o que é bom, tá? Aquilo que faz sentido para você, aquilo que é bênção para você, aquilo que Deus tem te direcionado. Se inscreva no canal, convide outras pessoas que você sabe que estão passando por problemas no casamento. Eu quero poder ajudar essas pessoas. Deus me chamou para isso. Eu abri mão de trabalho, de ganhar dinheiro, tá? Eu ainda nem sei direito como que eu vou fazer minha renda. Por enquanto, por alguns poucos anos eu tenho um sustento, né? Porque eu construí um certo patrimônio, mas eu preciso até de arrumar coisa. Por quê? Porque eu sinto isso aqui, ó, de estar aqui com vocês. Eu não ganho um centavo para estar aqui falando isso, mas é porque é algo que queima no meu coração. Então eu estou disponível para trazer luz de Deus para vocês. Eu e minha esposa, minha casa, estamos disponíveis para isso, tá? Então permaneça conectado, ore por nós. A oração de vocês é importante para nós.
Infelizmente não conseguimos ajudar diretamente conversando com cada pessoa, porque é muita gente, né? Mas vocês têm lá meu Instagram, vocês têm o contato aqui pelo YouTube também. Então mande mensagens, na medida do possível nós vamos respondendo para vocês, tá bom? Deus abençoe vocês demais. Amém. Em nome de Jesus. Tamo junto. Amém. Ali.